como Jason fala, né? Jason dá a impressão de filme de terror, né? Como o Jason falou cedo, o ano começa amanhã. Todo mundo, acho que não sobrou rabanada ainda. Teve 4 dias depois da virada para gastar de rabanada, os bolos, pudins, os quindins. E eu vou aproveitar a fala dele. Amanhã é dia de procurar academia, aquele voto de começar a treinar. Outros vão procurar um nutricionista, vão ser reavaliado para começar a nova dieta anual. Mas eu tenho certeza que esse ano é um ano de conquista, isso eu tenho certeza. E a única pessoa que pode impedir da gente conquistar alguma coisa somos nós mesmos. A única pessoa que pode impedir que você alcance, almeje, é você, sou eu. Quando nós nos colocamos dentro de uma incapacidade, quando nós nos achamos incapazes de fazer aquilo que nós achamos que não somos capazes. Uma vez eu disse na célula, o presbítero Alex me lembrou que a gente só descobre quando é capaz, quando faz. Se nós não tentarmos, nós nunca vamos descobrir que somos capazes de alguma coisa. E esse ano é um ano que nós vamos vencer em Cristo Jesus. Nós vamos experimentar do melhor. Nós vamos galgar, nós vamos estar buscando. Nós vamos conquistar, e a conquista é algo que demanda esforço. A conquista não é algo que você vai lá e toma. Não, você vai lá, você vai ter estratégia. Você vai botar a tua carcaça para rolo. Você vai se esforçar. Quem está fazendo a faculdade vai estudar. Quem está estudando para o concurso público vai estudar mais ainda. Quem está almejando um emprego melhor dentro da tua área vai se dedicar mais, vai se especializar. E as portas vão se abrindo conforme nós vamos buscando. Porque Deus tem o melhor para a gente. E nós vamos buscando aquilo que Deus tem para o nosso coração. Porque como nós somos abençoados, nós abençoamos novas pessoas. Fala para o teu irmão, você vai ser abençoado para abençoar. E não é jargão, irmão. Quando você é abençoado, você abençoa o teu irmão. Quando você é abençoado, você abençoa a tua família. Quando você é abençoado, você abre um leque. Você consegue ver coisas, transformar coisas. Você consegue ir além daquilo que você imaginou. E eu acho que não tem momento nenhum para começar algo do que esse momento que é o início do ano. É onde nós colocamos os prognósticos, nós fazemos nossos planos, nós fazemos nossos projetos. Muitos escrevem os projetos, muitos colocam na mente, outros colocam na geladeira, no guarda-roupa e falam, esse ano eu vou conseguir. A pastora Alice costuma dizer que o que passou, passou. E é uma grande verdade, o que passou não volta atrás. E esse ano nós temos aí 361 dias, né? Porque hoje não acabou ainda. Para a gente conquistar as coisas em nome de Cristo Jesus. E quando eu falo que quem pode nos impedir somos nós mesmos, é porque o maior bloqueio está em nós. Quantas vezes nós queremos fazer um vestibular e nós achamos que, eu não tenho capacidade, eu não estudei. Eu não consegui almejar aquilo que eu queria. Fulano consegue, ciclano consegue, mas eu não consigo. Isso é mentira do inimigo. Eu vou fazer um breve relato meu, eu sou funcionário público. E quem não conhece minha história, quando eu passei no concurso público, eu não tinha dinheiro para pagar curso. Nossa igreja era na Manaus. Nós tínhamos programação de domingo a domingo, reunião, liderança. E para mim passar no concurso público era algo impossível. Eu virei para o meu pastor e falei, pastor, eu vou fazer o concurso. Mas eu não vou passar. Dentro de mim já existia uma negação, algo querendo me jogar para baixo, dizendo que não era capaz. E o pastor disse para mim assim, não quero que você faça não. Mas se você fazer, você vai passar. E eu fiz a prova. Esqueci de assinar a redação, querido. Pastor testemunha, eu mostrei a ele. Não tinha redação, irmão. Tinha redação feita, mas não tinha assinatura.
E a mão de Deus foi lá e botou uma assinatura e eu fui aprovado, algo que eu reprovaria no concurso. E eu sempre falo isso, eu sempre fui muito bom em redação, eu estudei junto com a minha esposa. E eu fazia a minha e a dela. E na maioria das vezes a nota dela era maior do que a minha ainda. E Deus falou comigo assim, se não for eu repito isso muitas vezes, que é para glorificar o nome de Deus. Se não for eu, até aquilo que você sabe, não vai. Nossa vida está na mão de Deus, nossas conquistas estão na mão de Deus, nossos milagres estão na mão de Deus, nosso coração está na mão de Deus, nossa família está na mão de Deus, nossas finanças estão na mão de Deus, o teu ministério está na mão de Deus. E quantas vezes nós nos jogamos tão para baixo, nós nos achamos tão incapazes de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. E ouvimos vozes que não eram para ser ouvidas. No momento eu ouvi a voz do meu pastor e fiz todas as etapas. O pastor, algumas pessoas conhecem aqui a minha história no concurso público. Eu passei todas as etapas, irmão. Eu fui militar do exército 7 anos. Quando eu passei no concurso, eu fui fazer uma barra. O pessoal sabe o que é barra. Homem sabe o que é barra. Homem sabe o que é barra. Subi na barra, irmão. Nem dobrou o cotovelo. Eu fiquei 4 meses treinando e não saía uma barra. Eu estava quase procurando um psicólogo. Acho que o problema não era muscular, era aqui, ó. E foi tudo no tempo certo. Quando eu fiz as barras necessárias, fui chamado. Quando eu fiz os exames que sempre pediam, exames de praxe, eu sempre tive cálculo renal. Sempre, todos os exames tinham o tal do cramunhão lá, oxalato de cálcio. Múltiplos oxalato, cristais de oxalato de cálcio. Irmão, o único exame de urina que eu fiz que não deu nada foi quando eu entrei para. Então eu vejo Deus cuidando dos mínimos detalhes, debaixo de uma palavra, debaixo de uma caminhada, porque eu poderia também desistir, eu poderia não ouvir a voz do meu pastor e falar, não, isso não é para mim não, realmente não é para mim não. E Deus tem me abençoado muito. Deus tem me dado a condição de abençoar pessoas também. Deus tem me dado condição de abençoar minha família. E todo lugar que eu trabalho, eu vejo a mão de Deus. Um tempo atrás, tive uma dificuldade dentro do meu trabalho. E assim, o homem, quando vai contar para a esposa, é quando está no último, no ápice. Ele já orou, já fez tudo o que tinha que fazer. Quando ele conta para a esposa, porque ele já está se explodindo, não tem o que fazer. E assim, a resposta da minha esposa foi assim, você já orou? E eu falei, já orei. Ela falou, então aguardem Deus. É Deus que faz. E, irmão, tudo que a gente faz é para que o nome de Deus seja glorificado. Tudo. Você todo dia tem uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor Jesus. Um amigo do trabalho virou para mim e falou assim, pô, Lima, tanta gente ruim para ir, vai tirar você. Ele queria que eu falasse mal de alguém, irmão. Eu falei, não vou falar mal de ninguém, eu vou guardar minha língua. Minha boca é para abençoar pessoas, é para abençoar vidas. Eu não vou usar minha boca para poder dar ibope para o inferno. E eu falei para ele assim, cara, eu posso até sair daqui e trabalhar nesse lugar aí. E se eu for, Deus tem um plano para mim nesse local. Porque Deus tem o controle de tudo. Mas Deus é poderoso para abrir uma porta. Como sempre abriu na minha vida. Se você for olhar na tua vida também, Deus já abriu muitas portas. E faltando 2 dias para me sair lá da sessão, uma colega me liga, uma porta se abre, uma transferência é feita em 4 dias, tudo se move, porque Deus estava no controle. E aquela pessoa que ouviu que Deus pode abrir a porta a qualquer momento. Caramba, bem que o Lima falou. Eu ainda falei assim para ele, assim, o termo que eu usei, Araújo, eu sou um cara religioso. E eu acredito no Deus que eu sirvo. Assim, eu posso trabalhar ali, e eu vou estar aprendendo, porque a vontade de Deus vai ser aquela ali.
Mas Deus é poderoso para abrir uma porta. E ele viu com os olhos dele, Deus abrindo uma porta. E ele viu quão poderoso é o nosso Deus. Aquilo que parecia impossível. Final do ano, o setor que eu trabalho é ruim de transferir, as transferências em dezembro não existem. Faltando poucos dias para acabar novembro, chegar dezembro, saiu a transferência. Quantas oportunidades eu tive para poder falar mal de alguém? Quantas vezes forçaram no meu ouvido para poder dizer, para eu poder dizer assim comigo mesmo, pô, eu sou muito bom mesmo para poder aquele cara ali ficar no meu lugar porque é conhecido de fulano. Mas eu guardei meu coração, guardei a minha boca, guardei o meu ouvido e fui orar ao Deus dos céus, ao Deus que sempre cuidou da minha vida desde o início, ao Deus que cuida da minha vida e da tua vida, e nada passa batido, nada foge dos olhos nem da mão do Senhor. E quando saiu minha transferência, eu fui recebido no setor lá onde eu estou trabalhando agora, fui muito bem recebido, graças a Deus. E Deus tem honrado lá, tem me honrado, e eu tenho honrado o nome de Deus, porque eu entendo que é Ele que cuida de mim. E nós temos assim, diariamente nós temos a oportunidade, vamos usar esse termo, para abençoar, como também temos a oportunidade para de repente amaldiçoar. Quantas vezes acontecem coisas boas na nossa vida e no momento bom a gente glorifica, canta, dança, pula, liga para o irmão, liga para o primo, bota no status do WhatsApp, no status do Instagram, status também? Não sei, eu sou stories, bota no stories, no feed, dá joinha, coraçãozinho, publica, pede para o irmão publicar. Mas a gente tem aquela frase que derrota ninguém conta nas redes sociais. É só vitória. E o inimigo, ele vai pegando assim, pô, mas você viu, você era muito bom para estar saído. Pô, tu não poderia ter saído não. E assim era diariamente, às vezes eu estava em casa e vinha isso na minha mente. E eu, querido, eu adotei o Salmo 103 para a minha vida. E o Salmo 103, no verso 1, diz assim: bendiga o Senhor, a minha alma, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Bendiga o Senhor, a minha alma, e não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Eu imagino Davi aqui no momento de tribulação interna, um conflito entre ele mesmo, eu e eu mesmo. Aquilo que eu disse no início, que quem procura derrubar às vezes a gente somos nós mesmos. E ele querendo, a alma dele querendo vencer ele, gritar com ele. E ele diz assim: bendiga a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhuma só de suas bênçãos. E toda vez que vinha alguma coisa contrária ao meu ouvido, eu vinha a esse salmo. E esse salmo me refletia quantas coisas Deus tem feito na minha vida até hoje. Quantas vezes Deus tem me sustentado, quantos momentos tem me fortalecido. Quantas vezes Deus me deu a oportunidade de adorá-lo, de buscá-lo, de viver uma intimidade com Ele. E eu não posso esquecer disso, você não pode esquecer disso. Você não pode esquecer quem é teu pai. Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida da tua família. E eu ficava imaginando, caramba, o negócio parece que não anda. Porque às vezes a gente planeja algumas coisas e as coisas não acontecem. É igual a dieta dia de segunda-feira. Segunda eu começo. Academia é melhor, né? Segunda eu começo. Não, mas tem outra segunda na frente. Na semana que vem tem outra segunda. É igual quem torce pro Vasco, né? O próximo ganha. Vou fazer igual o pastor, eu não ia perder a oportunidade, né? Eu amo irmão, eu amo irmão. E a gente vai andando e buscando, andando, experimentando de Deus. E eu assim,
como bom militar, eu escuto algumas frases que eu levo para a minha vida na caserna. E às vezes nós somos vencidos por nós mesmos, por nossa carne, por nossa preguiça. A gente às vezes tem até vontade. Quantas vezes eu acordei 5 da manhã para a academia e voltei para a cama? Acordei, irmão. Não consegui dormir de novo. Mas também não fui treinar. Eu só perdi tempo. E quantas vezes a gente faz planos, nós fazemos nossos projetos, temos tudo para poder andar dentro do projeto. Mas às vezes nós mesmos colocamos quebra-molas na frente. E há uns anos atrás eu fui de carro para a Bahia. 3 dias, irmão. 3 dias. Minha esposa me convenceu, ela é a irmã Simone. O Cal falou assim para mim: ilha é tudo igual, irmão. Tem a Ilha Grande aqui pertinho. Não vai para lá não. Mas assim, as mulheres vencem. As mulheres vencem. E nós pegamos 3 dias de estrada. Pegava o carro de manhã, 7 da manhã, só parava às vezes 10 da noite. E dormia no hotel de estrada e pegava de novo no dia seguinte 3 dias para chegar no lugar chamado tal de Morro de São Paulo. É chão, irmão. E ali eu aprendi uma frase no quartel que diz que longe é o lugar que você não quer chegar. Se você não quer chegar, irmão, não adianta. Pode ser ali em Bangu. Pode ser na Água Branca. Você não quer longe. Mas minha esposa queria chegar em Morro de São Paulo. Quando quer ir, não é longe. Aquilo que você quer fazer, aquilo que eu quero fazer. Quando nós colocamos na direção de Deus, não tem como separado. O Jason falou de manhã aqui que tinha um monte de desculpa preparada e que uma que ele comeu muito. Eu comi com essa desculpa colaria. Eu comi com vontade, irmão. E assim, quando a gente não quer fazer, não adianta. E nós estamos no início de ano, onde Deus tem infinitas possibilidades e oportunidades para a gente. Temos oportunidade de amar nosso irmão. Temos oportunidade de reconciliar-nos com um familiar, com um amigo. Temos a oportunidade de cada dia mais se envolver com as coisas de Deus. Temos oportunidade de orar durante o dia, a manhã e a noite. Temos a oportunidade de botar nossa fé em prática e ver os milagres de Deus acontecer na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. E o que pode impedir isso aí somos nós mesmos. O que pode impedir isso sou eu, é você. Quanto tempo eu fiquei parado, estagnado? Quanto tempo que a gente às vezes... a frase do meu irmão, eu era militar do exército, ele virou para mim e falou: Bill, faz direito. Aí eu falei assim: ô Alexandre, direito são 5 anos. Ele falou: Bill, 5 anos vai passar, você fazendo direito ou não fazendo. Quanto tempo eu me vi sofrendo por não querer estar na mão de Deus. Quanto tempo eu me peguei tão perto e tão longe, porque eu não querer estar me aproximando daquele que sempre me amou, que cuidou de mim, cuidou da minha família. Quanto tempo eu fiquei tão longe, estando tão perto, por causa de uma decisão minha. Amar é uma decisão, não é? Crer é uma decisão. Se converter, mudar o caminho, é uma decisão. O Espírito Santo faz a obra, é Ele que convence. Mas a decisão é tua, a decisão é minha. A decisão de ter uma nova vida é tua. A decisão de começar o ano de uma maneira diferente, experimentando coisas novas, vindas de Deus, é minha e é sua. E o inimigo, ele vai tentar jogar os laços, os dardos, vai fazer muros na frente, quebra-molas, buracos, é igual videogame, irmão. E a gente tem que passar de fase. E a gente vai cair, às vezes vai voltar lá para o início. É porque o meu videogame na época era o Pac-Man, entendeu, gente?
maioria nem sabe o que é, mas tá bom. É igual carta escrita. A maioria nunca nem viu. Ficha de telefone, ninguém nunca viu, poucos viram. Mas se nós não botarmos nossa carcaça para rolo, se nós não nos empenharmos, nós não vamos viver o que Deus tem para a nossa vida. Nós não vamos experimentar daquilo que Deus tem para nos oferecer. Na verdade, Deus já tem nos oferecido. Se nós chegarmos a Deus, nós encontraremos aquilo que procuramos. E às vezes procuramos em outros lugares. Eu conto lá na célula que a minha conversão, até o pastor lembrou esses dias aí, falou pro Gabriel: irmão, Deus cuidou muito da minha vida. No exército eu dei baixa. Eu dei baixa e enganjei de novo no mesmo dia. Eu entreguei meu material lá, farda de tempo, e quando eu desci lá embaixo, ó, teu nome, Anderson Luiz, então sobe aí, pega a tua farda e volta, que mandaram te enganjar. Irmão, é Deus. E eu tive a oportunidade de falar para um colega meu, Sete. Não é porque ele é Sete, não, o nome dele é Sete mesmo. Quando eu desci, eu repeti quase a mesma coisa que eu falei para Araújo. Eu falei: Sete, eu posso até dar baixa, mas Deus colocou no meu coração que eu não vou sair, não. Eu tinha certeza no meu coração que Deus ia fazer um milagre. E quando Deus fez o milagre, assim, a bênção foi minha, mas o nome que foi glorificado foi o dele. Assim, querido, quando tua bênção chegar, glorifica o nome dele. Não foi Deus que fez na minha vida. Eu não estou preso à corrente, eu estou livre. Eu estou livre, irmão. Eu olho para o meu passado, e quando eu olho o passado, às vezes a pessoa me conhece agora. O pastor me conhece desde a época da Marajó. Tinha uma Marajó, meu primeiro carro foi uma Marajó. Me enganaram, irmão. Não é porque eu sou velho, não. É porque me enganaram. Era o... E assim, quando eu conheci a Josi, eu andava de bicicleta, irmão. Só havia de noite. E eu me converti e vi as bênçãos do Senhor me acompanhando. É notório. É comparável. Não é incomparável, não, é comparável. Quando eu entreguei meu coração para Jesus, a vida mudou. Mudou o coração. Deus foi fazendo o processo. Mas eu fui vendo as coisas acontecendo na minha vida. Eu fui vendo Deus agindo na minha vida. E as coisas foram acontecendo dentro daquilo que eu dei permissão para Deus agir. Eu fui abençoado na vida financeira, eu fui abençoado com uma família maravilhosa, eu fui abençoado com casa quando eu nem acreditava em casa. Quantas vezes eu peguei carona com minha esposa na fé? E a pastora dava a palavra e ela subia no carro e eu tinha que amarrar no barbante e segurando, irmão. Porque se vem uma palavra do altar, a gente tem que pegar. Se é de bênção, pega, irmão. Porque Deus está aqui para te abençoar nessa noite. É igual o curso da pastora, você é capaz, irmão. Com Deus não tem limite. O limite é o céu. Ah, meu Deus do céu. E assim, a gente às vezes murmura ou fala, vou falar besteira, né? Já falei besteira, né? A gente fala coisa que não deve falar quando a gente passa com um momento de dificuldade. Igual eu estava nessa situação de ser transferido, porque eu estou 12 anos na mesma função, irmão. 12 anos trabalhando dentro da mesma, fazendo a mesma coisa. E do nada mudar assim, toda mudança. É desconfortável. Todo domingo, irmão, eu estou aqui na igreja, na minha profissão não está na igreja todo domingo, irmão. Toda noite eu durmo em casa. Dentro da minha profissão, não dorme em casa. Então, assim, não tem como eu falar que Deus não está agindo na minha vida, na minha casa, na minha família. E quando acontece alguma coisa ao contrário, eu tenho que glorificar o nome dEle, porque Deus está me ensinando alguma coisa. Eu gostaria de ler outro texto com vocês aqui, que está em Tiago, no capítulo 1.
Vou beber uma aguinha aqui, gente, que eu falo muito. E diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passar por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos, íntegros e que não falte-lhes coisa alguma. Considerem motivo de alegria passarem por diversas provações. Quando o nosso coração está em Deus, quando a nossa vida está em Deus, quando temos certeza que Deus está conosco, a provação é um detalhe, irmão. É um motivo para tu estar agradecendo a Deus, para estar glorificando o nome dEle. Porque o escape vem, irmão. E quando vem, glorifica o nome de Deus na tua vida. Glorifica o nome de Deus na minha vida. Mas o inimigo, ao tempo todo, ele vai estar no nosso ouvido. Para nós falarmos mal. Para nós jogarmos daquela semente que Deus colocou no nosso coração fora. Quando Deus quer nos ensinar alguma coisa. E a gente fala em provação. A gente pode pegar até alguns personagens da Bíblia. Se a gente for pegar Jó, acho que ninguém chega perto de Jó aqui. Ninguém. Nem eu aqui. O homem era 100%. Era íntegro, justo, temia Deus e se desviava do mal. Só isso. Ele só tinha isso. E vieram várias calamidades sobre a vida dele. Várias e várias. E vinha uma, e vinha outra. E vinha uma, coisa ruim. Só coisa ruim, irmão. E vinha outra. Que no final perdeu tudo. Mas a Bíblia vai dizer que Jó em nada imputou ao Senhor. Aí vem a esposa de Jó, abençoadíssima. Amaldiçoa teu Deus e morre. E ele vai dizer que ela fala como uma louca. Ele conhecia Deus, ele sabia quem era o Deus da vida dele. Ele sabia quem era ele para Deus e quem era Deus para ele. E aquilo não poderia mudar o que estava na mente dele e no coração dele. Porque Deus habitava nele. Querido, Deus habita dentro de você. Deus está sobre a tua vida. Não é uma provação que vai te derrubar. Não é um momento difícil que vai te jogar na lona. Não é, irmão. Tem um Deus cuidando de você. O Espírito Santo está cuidando do teu coração nesse momento. Existe o Consolador, Ele está te consolando. Nesse altar aqui tem tido alimento. E o alimento fortalece. E você vai sair daqui hoje muito mais forte. Para viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Irmão, Jó não era influenciável. A esposa dele falou isso para ele. Intimidade, né? A pessoa de perto. Não, irmão. Jamais vou falar isso do meu Deus. E quantas vezes você está passando um sufoco, né? Às vezes eu estou passando um sufoco. Quando tu não é crente, tu não acredita no teu Deus, bom, no momento certo, Ele vai se levantar. Jó fala isso. Jó 19:25 vai dizer: quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará. Deus já está de pé na tua vida. Eu não sei o que você tem passado. Eu sei o que eu vivi com Deus.
Eu posso testemunhar das oportunidades, das experiências que eu tive com Deus, que eu deixei Deus agir na minha vida, que eu deixei Deus tratar na minha vida, que eu deixei Ele cuidar da minha vida, cuidar da minha família. Mas cada um tem o teu segredo, tem a tua preciosidade, aquela coisa que só você, de repente, Deus sabe. E talvez tu falou isso com Deus antes de vir. E você vai experimentar dos milagres de Deus na tua vida. Você vai experimentar dos sinais de Deus na tua vida. Você vai glorificar a Deus na sua vida. Você até vai falar igual o Jó falou no final, né? Antes eu conhecia de ouvir falar. Agora eu vejo. Hoje, eu vejo Deus em tudo que eu faço. Tudo que acontece na minha vida. Tudo que eu me proponho a fazer. Primeiro que a minha esposa aprendeu com a pastora, vai orar. Então, a primeira direção é de Deus. Ah, mas não vai dar certo. Ora. Ah, mas eu não estou vendo. Ora. Ah, mas está difícil. Ora. Porque quando é difícil, a vitória é maior, Raia. Quando é difícil, é maior a vitória. A vitória é grande. E quantas vezes a gente esquece de glorificar a Deus? Deixa de dizer que Deus é aquele que cuida da nossa vida. Nós esquecemos de fazer igual o salmista fez. De bem dizer, de lembrar de todos os feitos e as bênçãos que Deus fez sobre a nossa vida até hoje. E damos ouvidos ao inimigo para viver coisas que estão erradas. Ou no momento de nervosismo, no momento de, não vou dizer loucura não, gente, mas no momento de falta de controle, nós não estamos cheios de Deus, ou nós não estamos da maneira que deveríamos estar, e nós pegamos a garrafa e, se tivesse cheio d'água aqui, ia cair o que aqui? Água, né? Se tivesse cheio de raiva, estivesse cheio de rancor, estivesse cheio de falta de fé, e se estivesse cheio de falta de perdão, e se estivesse cheio de amargura, e se estivesse cheio de paz, se tiver, né? Cheio de compaixão, se tiver cheio de amor, se tiver cheio do Espírito Santo, eu te convido a ficar de pé, irmão.